convido, vamos ler João, evangelho que ele escreve, capítulo de número 1. Vamos ler do versículo de número 1 ao 5. E depois nós iremos ler do 10 ao 14. Você vai ler do 1 ao 5, depois do 10 ao 14. E olha só o que diz a palavra de Deus. Muita atenção para que nós possa entender e ter um entendimento legal aqui da palavra. Diz assim, João 1. É o último evangelho. E olha só o que diz. No princípio, aquele que é a palavra já existia. A palavra estava com Deus e a palavra era Deus. Ele existia no princípio com Deus. Por meio dele, Deus criou todas as coisas. E sem ele, nada foi criado. Aquele que é a palavra possuía a vida e a sua vida trouxe luz a todos. A luz brilha na escuridão e a escuridão nunca conseguiu apagá-la. Versículo 10. Veio ao mundo o que ele criou, mas o mundo não o reconheceu. Veio a seu próprio povo e eles o rejeitaram. Mas a todos que creram nele e o aceitaram, ele deu o direito de se tornarem filhos de Deus. Estes não nasceram segundo a ordem natural, nem como resultado da paixão ou da vontade humana, mas nasceram de Deus. Assim, a palavra se tornou ser humano, carne e osso, e habitou entre nós. Ele era cheio de graça e verdade, e vimos sua glória, a glória do Filho único, ou unigênito do Pai. Vamos orar? Soberano Deus, aqui estamos, e que nessa noite o Senhor venha nos dar uma boa palavra. Esse é o momento também, Senhor, importante, primordial da tua igreja, do nosso culto, do nosso devocional. E todos que estão aqui, Senhor, que o Senhor possa quebrar todas as barreiras emocionais, psicológicas, toda pedra que tiver obstruindo, Senhor, para que essa pessoa possa receber essa semente, que seja, Pai, corações e terras boas, que essa semente possa ser plantada, porque a Tua palavra, Senhor, ela é poderosa. Nós te louvamos, nós te agradecemos. Nos dê uma boa palavra em nome de Jesus. Amém. Eu tenho apenas pouco tempo para ministrar essa palavra, mas eu creio que vai dar tempo. A gente, fazendo aqui um rápido review do culto passado, nós falamos sobre Lucas, a perspectiva de Lucas, sobre a vida de Jesus. E Lucas apresenta Jesus como filho de Deus. É isso que nós falamos domingo passado. A gente falamos do propósito do livro ou do evangelho que Lucas escreve, pelo qual foi oferecer uma narração ou uma narrativa completa da vida, ministério, morte e ressurreição de Jesus. Então Lucas, ele vai dar uma ênfase maior para toda a historicidade de quem é Jesus, de se realmente Jesus ele existiu, ele foi verídico. E é por isso que um ponto-chave do evangelho de Lucas é que os fatos são verificáveis. Então o próprio Lucas, o próprio médico, ele faz uma pesquisa como se fosse um pesquisador universitário ou um acadêmico. Ele vai nos lugares pelo qual Jesus passou, Jesus andou, e ele vai relatando da boca das pessoas que foram testemunhas oculares, ou seja, viram Jesus, viram o que ele fez. Ele começa a escrever e ele começa a relatar. Então a gente falamos sobre algumas verdades fundamentais. Jesus é o Redentor de Israel, Lucas vai dizer. Nós iremos ver que em Jesus, segundo o que Lucas escreve, está a perfeita humanidade, tá? A gente falamos sobre algumas particularidades, né? É o evangelho da graça universal de Deus, o evangelho que Lucas escreve. É o evangelho do Filho do Homem, é o evangelho devocional e a biografia mais completa
de Cristo. Se você quer ter uma biografia mais completa da vida, nascimento, vida e obra de Jesus, você precisa ler Lucas. E o ponto-chave, o clímax desse evangelho foi trazer a continuidade do Jesus histórico, tá? Porque aqui a gente vai ver que existe 2 ou 3 Jesus. E qualquer dia eu creio que Deus vai me dar a oportunidade de pregar esse sermão aqui. Existe o Cristo histórico, existe o Cristo dogmático e existe também o Cristo da fé. Cristo histórico é aquele que os ateus acreditam. Realmente, a história vai dizer que Jesus existiu, os fatos são verificáveis, mas não acreditamos nos milagres, não acreditamos que Ele é Deus, não acreditamos que Ele curou, que Ele realizou isso e aquilo. Então, Lucas, ele une o Jesus histórico com o Cristo da fé, que é aquele Cristo pelo qual nós não vemos, mas nós cremos. João, no seu primeiro capítulo, ele vai trazer um paralelismo, é isso que a gente pode chamar, com Gênesis 1. No princípio, no início, né, Deus criou os céus e a terra. E quem estava nessa criação, João vai dizer que a palavra já existia. Jesus já estava desde o princípio com Deus. Ele vai dizer também no verso 3 do capítulo 1, que por meio dele Deus criou todas as coisas, e sem ele, ou seja, sem Jesus, nada foi criado, porque ele é Deus. E foi o que a gente já falou aqui em algumas outras pregações, que Jesus é a expressão, é a maior expressão do amor de Deus. Então, além de Deus nos revelar sobre o seu poder, a sua força, quem Ele é, pela natureza, pela criação, que é um atributo natural de Deus, e que é o que a teologia natural vai nos apresentar, Jesus também, Deus também, melhor dizendo, nos apresenta Jesus para nos provar que Ele é Deus. Porque Jesus não teve pecado, Jesus cresceu, nasceu, cresceu e pecou, nunca cometeu pecado. E tem uma coisa, ele só nunca cometeu pecado porque talvez você acha que ele era Deus, talvez não doeu tanto, porque alguns diálogos que a gente encontra, não, ele é 100% homem e 100% Deus. E João, o discípulo a quem Jesus amava, ele vai escrever tudo o que ele viu. E ele escreve, ele apresenta Jesus como Deus. E o propósito desse livro é apresentar a vida de Jesus como o Messias, como o Filho de Deus que desceu do céu. É claro que quando João escreve esse evangelho, a Grécia ou o período helênico estava muito forte em toda a Palestina, em toda a Grécia, naqueles continentes pelo qual a história de Jesus percorreu. E alguns historiadores vão dizer que João ele escreve exatamente para os gregos, dizendo que Jesus é Deus. Porque para isso seria um absurdo para um grego, para um filósofo, para alguém que era dotado de sofia, de sabedoria. E ele está dizendo: Jesus é o Verbo. Jesus, ele é a razão pelo qual nós vivemos, nós existimos. João vai dizer isso: Jesus é Deus. Jesus, ele é o único Deus. Vimos a glória do unigênito do Pai. João está declarando.
Ele não está escrevendo algo reproduzido, mas ele está falando para todos os gregos, ele está falando para todos os incrédulos e também para todos aqueles cristãos. Continuem firmes na fé, porque você está no caminho certo. Jesus é o próprio Deus. Então, se Ele é Deus, saiba que Ele está com você. Se Ele é Deus, saiba que não há coisa maior, não há ser maior que Ele. Se você tem convicção de que Ele é Deus, saiba que Ele entra na frente das suas guerras para guerrear por você. Saiba que se Ele é Deus, o sofrimento na sua vida não está sendo por acaso, porque Ele sabe tudo. Se Ele é Deus, tudo que você está vivendo tem um propósito. Porque é Deus que rege a história, é Deus que sustenta a história e é Deus que finaliza a história. E eu não entendo como tem muitos cristãos que estão dentro da igreja desesperados. Está dentro da igreja tristes, angustiados, quando se tem um Deus que o sustenta. Quando se tem um Deus que trabalha em favor daqueles que nele esperam. Não tem motivo, porque maior é o que está em nós do que o que está no mundo. E se você crê que esse Deus existe, que esse Deus foi o próprio Jesus, que esse Deus morreu, mas Ele ressuscitou, que esse Deus te ama, que esse Deus deu seu Filho por você, você não pode mais viver essa vida, porque talvez a sua fé está entrando em questionamento, em dúvida. Será que você tem fé? Será que você crê realmente? E chegou o momento de nós olharmos para a vida de uma forma, com um olhar mais amadurecidos. Não podemos mais brincar. Não podemos mais achar que cremos. Um dia nós cremos, outro dia não cremos. Um dia temos fé, outro dia não temos fé. Deus te chamou aqui para dizer que se Ele verdadeiramente é o seu Deus, não tem motivo para você caminhar por outros caminhos. A não ser que você duvide desse Deus. A não ser que você não creia nesse Deus. Talvez você não tenha um conhecimento de Deus, porque a fé só vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. E João está dizendo que Ele é Deus. João escreve isso, meu querido, já com seus cabelos brancos. A data do Evangelho de João vai ser aproximadamente de 85 a 90 depois da morte de Jesus. João está velhinho. João já está com seus cabelos branquinhos. João, nós não sabemos a idade real, literal, que ele tinha, mas ele já era um senhorzinho. E ele caminhou com Jesus, ele está declarando, Ele é o Verbo, Ele é a palavra, Ele é Deus, Ele se fez carne, Ele habitou entre nós. Ele é o próprio Deus. Eu não estou dizendo que você não vai ficar triste, que você talvez não vai passar por uma fase difícil na sua vida, você vai, mas logo você vai se recuperar, você vai levantar, você vai olhar para aquilo que as Escrituras diz, se é que você crê nas Escrituras, e você vai continuar a caminhada. Porque Jesus, Ele é o próprio Deus, e Ele está aqui no nosso meio nessa noite. Ele é o Yahvé que nós cantamos aqui, Ele é o Elohim, é o Shaddai. Todos os nomes de Deus determinam aspecto do caráter do que Ele pode fazer. É por isso que Ele é tão zeloso com o nome dEle. E saiba que se Ele te prometeu, Ele vai cumprir. Saiba que se Ele verdadeiramente falou, Ele não é homem para que minta. E você precisa crer, você precisa se lançar mais, você precisa se posicionar mais aos pés da cruz em adoração. Chega de vivermos uma vida cristã na nossa caminhada rasa. Nós precisamos crer. Porque Ele... Só para você ter ideia, meu querido. Uma das suas menores obras foi todo o universo, o céu, a terra, o cosmos, os planetas, as galáxias. E sabe como que Ele fez isso? É o que diz em Gênesis.
tudo pelo poder da sua palavra. Haja luz, houve luz. Haja firmamento. Haja separação de águas. Haja terra. Tudo ele fez pelo poder da sua voz. Tudo ele fez. E o retrato que João vai trazer é exclusivamente para dizer para todos aqueles fariseus, para dizer para todos os gregos, para dizer para todos aqueles povos, já na sua velhice, já com idade avançada, que Jesus é Deus. E ele se manifestou ele se esvaziou, e ele se manifestou em Jesus. Ele deixou a sua glória, mas ele não deixou de ser Deus. Ele nasceu como um ser humano, e isso prova a sua humanidade. E essas são algumas verdades fundamentais que João ele vai apresentar sobre Jesus. Ele falando quem é Jesus. É a mesma coisa que se você perguntasse para João, quem é Jesus para você? E é isso que eu estou te respondendo aqui. João vai dizer que Jesus é o verbo divino que veio do céu e se tornou carne. João vai dizer que Jesus veio para os judeus, mas apenas uns poucos o receberam. Ele vai dizer também que Jesus realizou muitos milagres públicos, demonstrando que era o Messias, o Filho de Deus. E algumas particularidades também desse evangelho é que ele é considerado o livro mais profundo e espiritual da Bíblia. Ei, cristão, se você se diz crente e nunca leu João, eu acho que você precisa recomeçar de novo. E não é triste recomeçar, acho que triste é muitas das vezes continuar com esse conhecimento talvez limitado e raso que nós tínhamos da palavra. João vai dizer também algumas particularidades que nele, em Jesus, ou no Evangelho, Cristo dá a revelação mais completa de si mesmo. Então, cada evangelho que nós tratamos aqui, hoje é o último dia dessa série, Quem é Jesus? A gente viu quem era Jesus da perspectiva do Velho Testamento, a gente viu quem é Jesus da perspectiva de Mateus, Marcos, Lucas e hoje de João, porque cada um teve traços talvez semelhantes, mas cada um quis apresentar uma forma, porque todos nós podemos presenciar uma história aqui, mas cada um vai contar a mesma história de uma forma diferente. Não é assim? E algumas particularidades é essa. É considerado o livro mais profundo, é a revelação mais completa de si mesmo. É em João que Jesus ele vai dar um relato completo de si mesmo e de Deus, o Pai. É somente em João. E aí, isso me faz lembrar de uma ilustração, uma história. Se alguém já ouviu essa história e eu estiver contando errado, me perdoe. Mas foi mais ou menos assim. Um pastor, ele estava fazendo missão em algum lugar. E aí, ele encontrou ali um usuário de droga, um rapaz ali que estava bolando um baseado de maconha. E esse pastor chegou para ele e foi dar para ele o Novo Testamento. Falou com ele algumas palavras. E esse jovem muito desgostoso da vida, com muitos traumas, com muitas marcas da vida, ele aceita aquilo ali, mas ele fala, eu vou aceitar, mas com uma condição. Eu vou fumar todinho essas folhas aqui da Bíblia. Eu vou enrolar uma por uma, eu vou fumar todinho. Aí o pastor falou assim para ele, mas faz o seguinte, eu só te peço isso, antes de você fumar, eu queria que você lesse cada folha. E ele falou, então, trato feito. E aí aquele jovem ficou ali, o pastor continuou, um missionário. E certo dia, aquele pastor voltou lá de novo.
naquele mesmo lugar, estava tendo um evento. E quando ele viu, era aquele jovem que estava, aquele usuário que estava pregando a palavra. Estava ministrando num evento grande. E aí ele ficou muito feliz, né, sem palavras. E no final da ministração ele vai e conversa com o jovem. E aí o resumo da história, que o jovem falou assim: ó, pastor, lembra aquele dia que você me encontrou? Que eu estava naquela vida e você me deu o Novo Testamento e eu falei que ia fumar. De fato eu fumei Mateus, eu fumei todinho, Marcos, eu fumei Lucas. Mas quando chegou em João, eu não consegui fumar João. Foi ali que ele se converteu. E ele estava pregando em uma conferência. Para você entender o poder que tem, a revelação que tem. Não que João seja o mais importante, que os outros têm que ser descartados. Não, mas nós precisamos reconhecer. O Evangelho de João, ele é a revelação mais completa de Deus, de si mesmo e do próprio Pai. João, ele registra 8 milagres apenas, a gente vai ver durante o livro. E 8 milagres de Cristo para provar a sua divindade. João não queria apenas escrever sobre aqueles milagres para dizer que ele existiu, não, para dizer que ele é Deus, que ele é o Messias. A gente vai ver que 2 correntes de pensamentos fluem através do Evangelho de João, que a primeira é fé e a segunda é vida eterna. Ao mesmo tempo que o Pai é revelado, Ele está te fazendo o convite para a vida eterna, para se converter, para se arrepender, porque não há outra salvação além de Jesus. Você precisa confessar Jesus. Você precisa declarar Jesus. E se você não fez ainda isso, hoje é o dia que você tem oportunidade. E é por isso que João, ele tem as suas peculiaridades ou as suas particularidades. O retrato que João também vai pintar é a relação filial entre Jesus e o Pai. Verdadeiramente, Jesus é filho de Deus e ele foi enviado por Deus. É isso que João vai dizer. Ele vai dizer que todos, ele vai dizer que todos precisam crer que Jesus é o Filho de Deus, além desse evangelho. Ele vai dizer também que Jesus é o enviado e que nele existe a perfeita humanidade, como nós já falamos aqui. Jesus, ele é descrito como alguém que não era simplesmente Deus. João, ele vai trazer essa dualidade, né? esse dueto, vamos dizer assim, do Deus homem que habitou entre nós. Então ele vai apresentar Jesus como alguém que teve sede, como alguém que se cansou, como alguém que também ficou indignado lá no evento da morte de Lázaro. Jesus chora porque ele era também um ser humano. Mas a gente vai ver que um pouquinho mais para frente, confirmando tudo aquilo que João declarou, o escritor aos Hebreus, eu já estou caminhando para o final, ele vai declarar o seguinte, eu gostaria de ler com vocês. Hebreus 9, do 11 ao 14. O escritor de Hebreus vai selar, vai fechar tudo aquilo que João disse. O escritor de Hebreus, ele já tinha falado antes. E olha só o que diz. Cristo se tornou o sumo sacerdote de todos os benefícios, agora presente. O escritor está dizendo. Ele entrou naquele tabernáculo maior e mais perfeito no céu, que não foi feito por mãos humanas, nem faz parte deste mundo criado. Com o seu próprio sangue, e não com o sangue de bodes e bezerros, entrou no lugar santíssimo de uma vez por todas e garantiu redenção eterna. Versículo 13. Se, portanto, o sangue de bodes e bezerros e as cinzas de uma novilha purificavam o corpo de quem estava cerimonialmente impuro,
Imagine como o sangue de Cristo purificará a nossa consciência das obras mortas, para que adoremos o Deus vivo, pois pelo poder do Espírito Eterno, Cristo ofereceu a si mesmo, a Deus como sacrifício perfeito. Então ele é o próprio Deus. Hebreus 9, do 24 ainda em diante, vai dizer assim: pois Cristo não entrou num santuário feito por mãos humanas, mera representação do santuário verdadeiro no céu, mas ele entrou no próprio céu, a fim de agora se apresentar diante de Deus em nosso favor. Ou seja, em Jesus, aquilo que nós não conseguimos fazer, aquilo que nós fomos incapazes de fazer, Jesus fez por nós. E é por isso que aqui a gente vai ver um conceito forense de análise, um conceito jurídico de jurisdição penal, porque nós merecíamos, mas ele pagou por nós. E é por isso que quando Deus ele olha para a terra e ele procura por um justo entre nós, ele não acha. Mas quando ele olha para Jesus, que também se fez humano, porque se Jesus ele não fosse Deus, o sacrifício não iria valer. Jesus ele teria que ser um ser humano para ele representar nós que somos seres humanos. Então ele morre em nosso lugar para nos dar vida eterna. Versículo 25. E ele não entrou no céu para oferecer a si mesmo repetidamente como sumo sacerdote aqui na terra. Ele está dizendo que aquela prática sacerdotal do Antigo Testamento acabou em Cristo. Porque o sacerdote no Antigo Testamento, para quem conhece, ele teria que entrar todos os anos no santuário. Mas o escritor está escrevendo que Jesus não entrou no céu para oferecer a si mesmo repetidamente como sumo sacerdote aqui na terra. Que todos os anos entra no lugar santíssimo com o sangue de um animal. Se fosse assim, ele precisaria ter morrido muitas vezes, desde o princípio do mundo. Mas agora, no fim dos tempos, ele apareceu uma vez por todas, para remover o pecado mediante sua própria morte em sacrifício. E é por isso que você vai entender que a ceia, lá em Êxodo 12, se eu não me engano, a gente vai ver que tinha ervas amargas, tinha pão ázimos e tinha cordeiro. Só que a nossa ceia, depois que o cordeiro morre, só tem pão e vinho, porque o cordeiro já morreu. O sangue não precisa mais ser derramado, porque o sangue já foi derramado. E talvez, aleluia, esse teria que ser, ou esse, na verdade, não talvez, né? Tem que ser o motivo da nossa alegria. De nós nos reunirmos em um culto como esse, falando de Jesus, com alegria, com fervor, com sensibilidade do Espírito. Porque nós estamos aqui falando de Jesus, falando do Cordeiro que morreu, mas falando também que ele é o pão que nos alimenta. E isso é que João vai escrever a respeito de Jesus. Ele é o próprio Deus. Eu queria que você colocasse de pé nessa noite. Você acabou de assistir um vídeo e eu já quero que você compartilhe esse vídeo, deixe o seu like, ative as notificações para quando nós postarmos novos vídeos aqui no nosso canal, o YouTube ele possa te notificar. Que Deus abençoe sua vida, obrigado por assistir esse vídeo, até a próxima, que Deus te abençoe, um forte abraço, valeu!